Graça do Senhor esteja com vocês. É realmente motivo de muita alegria, de muita honra e de muita também responsabilidade estar aqui dividindo a palavra do Senhor com os irmãos. E como o pastor Jaime comentou agora há pouco, quando ele lançou esse desafio, essa ideia, né, nos corações do presbitério, de quem sentisse desejo trazer a palavra, eu sempre fiquei me perguntando, se um dia eu fosse trazer a palavra para a igreja, de que forma que eu poderia trazer uma palavra que demonstrasse o amor, que demonstrasse a grandeza do nosso Senhor Jesus. E quando, então, esse desejo foi ficando mais forte, Deus foi colocando no coração, foi vindo esse tema, né? Esse tema sobre o amor de Deus. Cantamos tanto hoje aqui, né? O amor do Senhor. E essa passagem, que talvez uma das mais conhecidas da Bíblia, né? Uma das mais fortes, uma das mais importantes passagens da palavra do nosso Senhor, me veio. Então, se os irmãos quiserem abrir a Bíblia no livro de João, deixar ela aberta no capítulo 3, é por aí que nós vamos conversar hoje. Mas, irmãos, interessante, né, estarmos aqui hoje, um fim de semana em que, na sexta-feira, nós, então, celebramos uma data interessante, né, data de Valentine's Day, que aqui na América do Norte, o Valentine's Day é conhecido como o Dia do Amor, né? Lá no Brasil seria algo mais ou menos semelhante ao Dia dos Namorados. Mas na última sexta-feira, o dia do Valentine's Day aqui, ele foi celebrado e ele é mais ou menos um momento em que celebramos o amor entre todos. Não somente o amor marido e mulher, ou o amor namorado e namorada no Dia dos Namorados, como é no Brasil. Aqui na América do Norte, uma boa parte do hemisfério norte celebra dessa forma. E possivelmente o Valentine's Day é o dia que mais se fala de amor. Em inglês, né? Love. Um dia que mais a gente vê coração, amor por aí, né? E de forma interessante, Deus me colocou no coração isso e veio a calhar que nós estamos bem nessa semana, nesse fim de semana, falando sobre isso. Além disso, amanhã é o Dia da Família, que é também um dia em que nós celebramos muito amor entre as nossas famílias. Mas interessante que, para alguns que já sabem, eu estou trabalhando numa empresa nova lá no downtown, no centro de Calgary, e sexta-feira eu fui almoçar com um amigo, então passei lá pelo Plus 15, nos shoppings, e era uma coisa impressionante quanta gente na hora do almoço comprando alguma coisa para dar para uma pessoa querida. E de alguma forma, comprando aquilo, tentando expressar, né, o amor que ela sente por essa outra pessoa. Então basicamente é isso que a gente celebra no dia de Valentine's Day, né, o dia do amor. E a gente, nesse dia, de forma gostosa, de forma amorosa, a gente compra um presente, flores, cartão. Por incrível que pareça, eu não comprei nada para minha esposa no dia do Valentine's Day. Mas levei ela para jantar, então. Obrigado, Guilherme. Não, eu paguei, viu, pastor? Saímos para jantar e foi muito gostoso. Mas é isso, nesse dia, as pessoas, de alguma maneira, expressam esse amor dessa forma. Mas falando de amor, a pergunta que vem à nossa cabeça mas o que é mesmo amor? Né? Aí eu fui buscar no nosso dicionário português, de língua portuguesa brasileira, o famoso dicionário Michaelis, o que é amor? E duas coisas, tem várias coisas lá, mas pelo menos duas coisas veio do dicionário. Né? É um sentimento que impele as pessoas para o que lhe afigura belo, digno e grandioso. É também uma grande afeição de uma pessoa por outra de outro sexo. Contrário, né? O sexo contrário. Pelo menos é o que está lá no dicionário Michaelis.
Vejam bem, irmãos, que nessas duas expressões aqui, nós temos pelo menos algumas palavras-chave aqui que podemos destacar. É algo em que nós podemos, em que as pessoas têm esse sentimento para aquilo que lhes afigura belo, digno ou grandioso. E essas palavras, de alguma maneira, elas estão colocando algum tipo de condição, né? Então eu vejo você como uma pessoa bela, vejo você como uma pessoa grandiosa, e essa é a condição, então, pelo que eu te amo. Se essa condição não existir, muito provavelmente o amor não existirá. Em outras palavras, nós podemos dizer que amamos alguém porque cumpre uma condição específica que exigimos para amá-lo. Ok. Opa, aqui ainda. Nós amamos outras pessoas. Deixa aqui. Nós amamos outras pessoas, ou dizemos que as amamos, quando somos atraídos a elas ou quando elas nos fazem sentir bem. Agora essa. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer, ou você mesmo falou, eu amo você porque você é muito simpático. Ou eu amo você porque você cuida de mim. Ou eu amo você porque eu sempre me divirto quando estou ao seu lado. Não é comum a gente ouvir e falar isso? E usar isso como sendo uma forma ou algo que leva a gente a amar alguém. Dessa forma, antes disso, eu fui fazer também, além de buscar no nosso dicionário Michaelis, eu resolvi fazer uma busca nos tais de sites de relacionamento. Só para entender, né? Porque hoje em dia é tão comum, não que seja uma coisa ruim, não é uma coisa ruim, a gente já conhece tantas pessoas que se conheceram através de sites de relacionamento, mas de alguma maneira eu fui buscar, fiz uma pesquisa rápida para saber o que as pessoas buscam no site de relacionamento. E basicamente eu encontrei que os homens eles estão buscando sexo, prazer, relacionamento passageiro, e as mulheres estão buscando estabilidade, relacionamento duradouro ou alguém para cuidar delas. Basicamente é isso que se enxerga ou se vê quando você pesquisa a respeito do tema de sites de relacionamento. Então essa pesquisa assim rápida, tanto no Michaelis quanto na internet a respeito dos sites de relacionamento, ela, apesar de não ser aprofundada, ela sustenta a ideia de que o amor humano, ou o amor da carne, ou o amor do mundo, é fundamentado em condições e requisitos. Que uma vez existentes, o amor potencialmente acontecerá. Porém, se essas condições não existirem, muito possivelmente, e é o que a gente infelizmente vê por aí, em casamentos, em amizades, em relacionamentos, quando não existem essas condições, digamos assim, ligadas às emoções, aos sentimentos, muito possivelmente há um rompimento, né? E as pessoas vão cada uma para o seu lado. Mas ainda na busca de uma definição de amor, porque não estava satisfeito somente com aquilo, muitos de vocês conhecem possivelmente essa publicação que está aí, esse livro do amigo do Jaime, o C.S. Lewis. Fui buscar para entender um pouco mais, talvez indo um pouquinho mais para trás, o que os filósofos gregos, aqueles grandes pensadores, dizem a respeito do amor. E eles mostram que pelo menos existem esses 3 tipos, até aqui. E como vocês podem ver com esses nomes mais ou menos gregos, né? Storge, ou amor fraterno, é um amor que se refere ao afeto com a família. Um outro tipo de amor é o filéu, ou filia, que é um amor da amizade, aquele que nós temos com os nossos amigos, um sentimento que temos de amizade. Ou então um amor muito celebrado no Dia dos Namorados, ou muito buscado no Dia dos Namorados, que é o amor do romance, aquele amor que as pessoas sentem uma pelas outras. Esses 3 tipos de amores, eles são basicamente o que acabamos de falar. Eles são amores que são, de alguma maneira, dependentes de sentimentos, eles são fantásticos, são muito bons, a gente precisa vivê-los. É tão bom ter amigos, amar os amigos, ter um relacionamento gostoso, forte. É tão bom ter uma família unida. Nós aqui, principalmente, né, que estamos longe das nossas famílias, quantos não sentem aquela dorzinha no coração, com muita frequência, né? Porque a nossa família está no Brasil ou em algum outro lugar. É muito bom ter todos esses amores.
né? Mas a pergunta que eu me fiz, e eu imagino que vocês também devem estar se fazendo, será que é só isso? Será que só temos esses amores que são sentimentais, que dependem de alguma coisa, que buscam algo em troca, que estão baseados em emoções? Será que é só isso? E a resposta é não. Existe um outro amor. Um amor que é muito maior do que todos os três juntos. Multiplicado a potência, cadê o Miro? O Miro não está aí hoje? Sei lá que potência é. Impossível até de conseguirmos calcular. E esse é o amor chamado amor ágape. É um amor incondicional em Jesus. É um amor de alto sacrifício. Ele é baseado em princípios divinos, que vem de Deus, que se doa, que se entrega. Ele é o próprio amor de Deus. Não existe nada igual. Muito bem, irmãos. Então é deste amor, falamos um pouco dos amores do mundo, mas é deste amor que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite, para que possamos, de alguma maneira, sair daqui entendendo um pouco mais essa verdade. Essa verdade que vem do Senhor, que, como falamos, está na nossa palavra, ou na palavra de Deus, que Deus deixou conosco, que de alguma maneira nós temos a oportunidade de viver entre nós. Mas aí uma pergunta fica, se os irmãos perceberam, tinha lá, a primeira pergunta lá, que amor é esse? Né? Que amor é esse que fala João 3,16? Que amor é esse, amor ágape de Deus? Que amor é esse que tem uma largura, um comprimento, uma altura, uma profundidade tamanha que a gente se pergunta, que amor é esse? E aí é que João 3,16 pode nos ajudar a entender. Vamos entender um pouquinho dessa passagem na qual Jesus mesmo nos fala, né? Jesus mesmo traz essa passagem da Bíblia que está lá no livro de João. Essa passagem ela ocorre no momento em que a lei estava prestes a ser substituída pela graça. A graça que era o próprio Jesus. Jesus estava preparando o caminho para a vinda do Espírito Santo de Deus, que viria após a sua ressurreição. Vamos entender um pouquinho mais do contexto dessa passagem. Essa passagem nos fala, né, se os irmãos tiverem a Bíblia aí, no início do capítulo 3, que havia uma pessoa chamada Nicodemos. Nicodemos ele era um fariseu, era uma autoridade entre os judeus, muito provavelmente fazia parte do Sinédrio, o Sinédrio que era o foro, né, o lugar onde a lei era interpretada e era julgada, a lei do Senhor, o Antigo Testamento, porque 2000 anos atrás ainda não existia o Novo Testamento, que hoje temos a graça de ter, a facilidade de ter em nossas mãos. Mas o Novo Testamento estava sendo escrito, a história estava sendo escrita por Jesus. Algumas traduções até falam de que Nicodemos, além de ser um fariseu e autoridade, ele era um príncipe dos judeus. Isso nos leva a crer que muito provavelmente ele também era um homem muito rico e muito importante em Jerusalém. Pois bem, Nicodemos foi procurar a Jesus durante a noite. Vocês podem até imaginar, por que a palavra ele foi procurar durante a noite? Muito possivelmente, porque ele estava fugindo dos olhares do povo, já que ele era um judeu, ele vivia entre judeus, e Jesus estava sendo, de alguma maneira, naquele momento, não bem visto pelos judeus, e depois sabemos que ele foi perseguido pelos judeus. Ele foi procurar Jesus à noite, porque ele era um fariseu. Os fariseus, eles eram um grupo extremamente conservador, ultraconservador de judeus, que observavam o Antigo Testamento, ou a lei, nos mínimos detalhes. Eles eram muito apegados às tradições, costumes, tudo aquilo que os seus antepassados haviam feito nessa área de costumes e tradições. Eles não abriam mão daquilo. Podemos dizer assim, de maneira bem resumida, que eles eram extremamente inflexíveis. Junto com os saduceus, os judeus, eles foram responsáveis pela perseguição de Jesus, que culminou com
a crucificação na cruz. Muito bem, como judeu, Nicodemos não entendia muito bem o que estava acontecendo naquela hora. A questão da lei sendo substituída pela graça. E o povo, naquele momento, estava envolto a essa questão de religiosidade, uma religião nominal, unicamente visando o cumprimento da lei, de forma automática, sem, na verdade, fazer aquilo para a glória de Deus. E eles buscavam, com isso, ter uma recompensa por estar seguindo a lei. A Bíblia nos traz várias passagens que mostram que Jesus foi muito duro com essa questão. E ele, por várias vezes, ele acusou os fariseus de viver uma religião de aparência, que na verdade não estava no coração deles, era somente algo para satisfazer os seus desejos e não para satisfazer o coração ou para alegrar o coração de Deus. E com isso Jesus ficou extremamente odiado entre os fariseus. Mas vejam bem, essa passagem também nos fala que Nicodemos, de alguma forma, tinha uma ponta de fé em Jesus. Apesar dele, naquele momento, não acreditar que Jesus era o Messias. Mas ele fala: sabemos que és mestre vindo de Deus. Então ele acreditava que Jesus teria vindo de Deus, mesmo ainda não acreditando que era o Messias. Mas isto foi suficiente para que ele pudesse abrir o coração e entendesse e ouvisse a Jesus. Dessa forma, o diálogo que Jesus teve com Nicodemos naquele momento, que não sabemos dizer com detalhes como foi, mas eu imagino que deve ter sido um diálogo acalorado, um diálogo com paixão, porque Nicodemos, da forma como seguia a lei, ele era apaixonado, e Jesus, com todo amor, foi explicando para ele a questão do nascer de novo. E aí é que temos então essa passagem que nos diz o seguinte, continuando aí no capítulo 3. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então Nicodemos disse a Jesus: como pode ser isso? Jesus lhe respondeu: tu és mestre de Israel e não sabes disto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Eu imagino que foi um diálogo muito duro entre Jesus e Nicodemos. Mas eu imagino que Nicodemos começou a entender essa necessidade de nascer de novo, a necessidade de crer em Jesus como sendo o Salvador. E que somente através de Jesus é que podemos ter esse relacionamento com Deus, íntimo, verdadeiro, eterno. Eu imagino também que isso foi um preâmbulo, né? Para que Nicodemos, então, preparasse o coração para receber e entender Jesus. E aí, então, Jesus lhe disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muito bem, a Nicodemos, então, começa a ser desvendado esse segredo, porque os judeus não acreditavam em Jesus. E era difícil de isso entrar no coração deles. Mas esse é o grande segredo do amor de Deus por nós.
é o Filho de Deus, unigênito, santo, que morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Como acabamos de cantar, como acabamos de declarar juntos aqui. A Bíblia, inclusive, nos conta a respeito de Nicodemos que mais tarde, quando Jesus foi crucificado e caiu no chão lá, morto, Nicodemos foi um dos homens que foi lá ajudar a retirar o corpo de Deus, trouxe mirra, que era uma erva, para, de alguma maneira, tentar curar, né, porque mirra era uma erva, como se fosse uma erva para curar feridas e coisas assim. Isso nos dá a entender que, muito possivelmente, Nicodemos compreendeu e foi salvo ao acreditar em Jesus Cristo. Mas muito bem, irmãos, que amor é esse que João 3,16 está nos falando? Que amor é esse amor ágape de Deus? Esse amor ágape de Deus, ele claramente nos mostra que é um amor ilimitado, que é um amor abrangente, inclusivista, porque Deus amou o mundo. Ele não amou só um ou outro. Ele amou todos os seres, todas as raças, toda a sua obra. Ele amou terra, céus, mares, as estrelas, os planetas, as galáxias, bons e maus, justos e injustos. E nós temos prova disso em 1 Timóteo, quando diz que Deus, nosso Salvador, desse amor ilimitado, deseja que todos sejam salvos. Então Deus amou a todos e Ele deseja que todos sejam salvos. Mas esse amor, é uma música que o Jaime gosta muito e eu também adoro, ele é também um amor extravagante, quando nós cantamos aqui do amor extravagante de Deus. Ele é um amor imensurável, porque Ele amou de tal maneira. Ele não mediu esforços, Ele não foi acanhado, não foi mesquinho, não foi avarento, não foi sovina, como nós somos. Mas não, ele foi um amor extravagante. Só mesmo o amor de Deus é capaz disso. Mas essa passagem também nos fala, ou melhor, nós podemos ver esse amor extravagante no exemplo da vida de Paulo. Vocês sabem que Paulo, um dos grandes escritores do Novo Testamento, todas as cartas que temos dele, tanta inspiração que ele teve de Deus. Mas Paulo foi um perseguidor dos cristãos, dos primeiros cristãos. Ele mesmo fala que ele foi o pior dos pecadores. Mas Jesus o salvou. Jesus o chamou. Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse era o nome de Paulo antes de se converter. Esse amor de Deus, ele também é dadivoso, ele é altruísta, ele é desprendido, porque ele deu. Ele não esperou nada em troca. Ele não avaliou o merecimento ou esperou favores, como nós fazemos, tantas vezes. Tão comum, né? Muitas vezes chamamos alguém para comer lá em casa, e alguém que a gente conhece, tão gostoso, né? A gente conhece tanta gente aqui que vem nos visitar, ou mesmo amizades novas, ou do trabalho. E aí no final, quando termina e tal, você tem que ir lá em casa. É gostoso, é bom, né? Que a pessoa convide para ir para sua casa. Mas muitas vezes nós fazemos isso porque a gente quer de alguma maneira pagar aquilo que a pessoa nos deu, que muitas vezes deu com coração grato, né? Mas não é desse amor que nós estamos falando aqui. E aqui nós vemos em Romanos 5:8 que esse amor dadivoso, ele é provado, né? Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando éramos ainda pecadores. Quer prova maior de amor? Não quando nós estamos aqui louvando a Deus, porque o Espírito Santo nos move a isso, mas muito antes disso, quando ainda não conhecíamos o Senhor, e Ele de forma dadivosa nos resgatou lá do fundo do poço, no nosso pior momento. É desse amor
que nós estamos falando. Esse amor também ele é generoso, ele é extremo, ele é irrestrito. Por quê? Porque ele deu o seu único filho. Não foi qualquer coisa que ele deu. Imaginem, seu único filho. Aqueles que são pais devem ter muita noção disso. Aqueles que ainda não são, eu imagino que também. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Deus faz transbordar o cálice dele sobre nós, de forma generosa, sem medir. Opa, vou botar uma dose só aqui no cálice e vou dar porque esse aqui só merece um pouquinho. Não, em Jesus, o cálice de Deus, do amor de Deus, ele é de forma generosa derramado sobre nós. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Este é o amor generoso de Deus. Muitas vezes achamos que Deus é incapaz de fazer coisas na nossa vida. A gente nem sabe o que Deus está escrevendo. O amor de Deus, ele é, sim, exclusivista. Ele é, sim, centralizado. Por quê? Para todo aquele que nele crê. Nele quem? Aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E além disso, irmãos, nosso amor, o amor do nosso Deus sobre nós é tão misericordioso, gracioso, poderoso, porque quando cremos no Senhor Jesus, além de sermos chamados de filhos de Deus, nós não pereceremos eternamente. Pelo contrário, teremos uma vida eterna junto com Deus. E Ele é generoso porque Ele não nos dá aquilo que nos faz mal. Pelo contrário, Ele nos dá aquilo que nos faz bem. Nos dá vida. Ele tira da nossa morte perpétua, quando estamos em estado de pecado. Mas Ele nos leva para a vida eterna. Algo que não podemos comprar. E sem dúvida algo que não merecemos. Mas que só Deus pode nos dar. Muito bem, irmãos. Um exemplo da graça de Deus. Aqueles que conhecem essa música eu acho maravilhosa. Amazing Grace, de John Newton. Está aqui um exemplo de alguém que reconheceu essa graça, que reconheceu esse amor. Era lá um traficante de escravos, e um belo dia, a graça de Deus alcançou ele. Irmãos, agora que nós sabemos a dimensão, a largura, um pouco mais, na verdade, nunca saberemos toda a dimensão, toda a largura, toda a profundidade, mas sabemos um pouco mais disso, sabemos dos benefícios desse amor de Deus. Você poderá estar aí se perguntando, nossa, mas como eu posso fazer para desfrutar desse amor? Como é que eu posso ter esse amor? Como é que eu posso difundir esse amor? Como é que eu posso viver esse amor? Eu quero esse amor para mim. Aí uma nova pergunta nos vem. Como eu posso fazer? Como eu posso desfrutar? E aí, irmãos, eu tenho para vocês aqui que a palavra de Deus nos fala que existem 3 coisas muito importantes que nos fazem desfrutar desse amor. A primeira delas é redimir, nos afastar dos nossos pecados. Pois os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus. E o salário do pecado é a morte. Só que quando nós descobrimos Jesus, quando entregamos nossa vida a Jesus, nós temos vida. Então nós não podemos viver em pecado. Se vivemos em pecado, estamos afastados de Deus. E como vocês sabem,
Se dizemos que somos de Deus, mas pecamos, então estamos mentindo. A segunda coisa é obedecer aos seus mandamentos, obedecer a sua palavra. Se alguém obedece a palavra, a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. É dessa forma que conseguimos então desfrutar do amor de Deus. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim fala a palavra do Senhor. E a terceira, porém não menos última e porém não menos importante, é termos fé. Por intermédio de quem temos livre acesso a Deus e confiança pela fé nele. Fé em quem? Fé em Jesus Cristo, nosso único, poderoso Salvador. E aqui também vemos que o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, se queremos vencer o mundo, somente podemos fazer quando temos fé no Filho de Deus. Muito bem, irmãos. Vimos que o amor de Deus não é igual ao amor do mundo. Vimos que é possível vivermos esse amor, porque Deus é generoso, porque Deus é bom, e é possível viver esse amor através de Jesus. E vimos também que algumas coisas nos afastam desse amor. Agora, irmãos, eu vou trazer para vocês aqui um testemunho de que além de podermos viver o amor de Deus, de desfrutar do amor de Deus, nós podemos ser transformados, porque o amor de Deus, ele nos transforma. E aqui tem um testemunho de alguém que vocês muito possivelmente ouviram muito falar. Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho. É um testemunho impressionante. Aqueles que já tiveram condições de ler algumas de suas obras. Ele foi uma das figuras mais importantes do cristianismo, cujos pensamentos e a doutrina influenciam até hoje a igreja, os cristãos. E influenciou muito fortemente a reforma protestante lá do século XVI, que foi liderada por Martinho Lutero. Nos seus escritos, no seu legado, especialmente o mais conhecido dele, que são as suas confissões, Agostinho retrata um pouco da sua caminhada, da sua conversão, do seu ministério, que hoje, inclusive, continua inspirando cristãos pelo mundo afora. Agostinho foi um eloquente e especializado, foi extremamente eloquente, foi especializado em retórica. Para quem não sabe, retórica é a arte de se expressar, defender uma ideia. Ele foi maquineísta e cético. Ele foi seguidor de uma filosofia completamente dissociada do cristianismo, de Deus. Ele teve uma vida, ele mesmo, né, isso aqui é Agostinho mesmo falando nas suas obras, ele teve uma vida depravada. Ele foi escravo dos desejos sexuais, ele teve uma concubina escondido, por anos e anos. Mas aos 31 anos, a graça de Deus, a graça triunfante de Deus em Jesus, abriu os olhos desse cidadão. E o seu legado influencia até hoje, como falamos. A pergunta é, qual foi a chave da conversão de Agostinho? Uma coisa interessantíssima, como Deus trabalha no coração. Trabalhou com Saulo, com o Paulo, quando estava indo pegar judeus lá em Jerusalém. Chamou Jesus mesmo, falou com ele. E com Agostinho foi dessa forma. Agostinho estava lá no seu jardim em Milão, e de repente ele começou a ouvir uma voz de uma criança, invisível, possivelmente, porque ele não retrata isso. Ele não fala que existia a criança, era uma voz de alguém que não estava lá. E dizia assim, toma e lê, toma e lê. Então Agostinho pegou a palavra do Senhor, abriu no livro de Romanos, por acaso, Agostinho mesmo retratou, e ele leu essa passagem. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo
E não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Impressionante. E Agostinho ainda descreve como que a graça de Deus foi agindo na sua vida e na sua conversão. Quão suave se tornou de repente para mim a privação dos prazeres infrutíferos, os quais eu tanto temia perder. Tu afastaste estes prazeres de mim, tu que és a verdadeira e soberana alegria. Tu os afastaste de mim e tomaste o seu lugar. Tu que és mais doce do que qualquer prazer, o Senhor meu Deus, minha luz, minha riqueza e minha salvação. Impressionante. Alguém que possivelmente dos 17 aos 31 anos era dependente do sexo, era dependente dos prazeres da carne. E aí dá um testemunho desse. Não só esse, mas a vida toda dele. Irmãos, Deus é capaz de transformar. Se você abrir o seu coração e pedir para que Ele entre dentro do seu coração. Deus é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais, do que a nossa minúscula cabeça é capaz de fazer, ou de pensar. Irmãos, depois de falarmos um pouquinho, nós estamos ainda distantes de descrever o amor de Deus. Algumas perguntas podem, se você tiver com o seu coração aberto, surgir no seu coração. E eu espero que Deus esteja colocando várias perguntas no seu coração. Não só eu aqui com tantas perguntas que eu coloquei. Para aqueles que ainda não experimentaram o amor de Deus, para aqueles que não sentiram o amor de Deus nas suas vidas, a pergunta que eu coloco hoje é: até quando você vai resistir? Até quando você vai ignorar a Deus? Será que Deus ainda não se revelou a você? Ou será que você que não está querendo enxergar? Deus está em todo lugar. Deus está na sua criação. Deus está no dia lindo que nós tivemos lá fora. Está no calor do Brasil. Está no inverno do Canadá. Está no seu irmão ao lado. E Deus está batendo a sua porta. Será que você não viu ainda? E para aqueles que já desfrutam, que já conhecem esse amor maravilhoso de Deus, que já se deixaram envolver por esse amor, a pergunta que fica é: quando foi a última vez que você testemunhou desse amor? Para um amigo, para um colega, para um familiar, para um vizinho? Se fizer muito tempo, uma outra pergunta fica: será que para você esse amor não é digno de ser proclamado? Será que é um amor assim tão inexistente que você esqueceu já de proclamar esse amor? Ou então, será que o amor de Deus tem realmente transformado a sua vida? Como vimos alguns exemplos aqui de transformação. A ponto de deixar você de lado das paixões do mundo? Das coisas? De lado de você mesmo? Jesus nos fala que aquele que quiser me seguir, que tome a sua cruz e deixe de você mesmo e venha comigo, me siga. Ou será que você só fez de conta que se rendeu? Mas na verdade a sua caminhada, o seu dia a dia, seus frutos não estão demonstrando esse amor de Deus. Irmãos, para encerrar, eu queria dividir com vocês uma história. É uma história verdadeira. E ela
do nosso Brasil. Estou meio gripado hoje. Hoje não, a semana toda, agora estou me recuperando. História é lá do nosso Brasil, não é de Apiaí, né? Mas é lá do nosso Rio Grande. Cadê a gauchada aí? Estão assistindo a gente pela internet. História é lá do Rio Grande. Por coincidência, uma coincidência interessante, é a história de um jovem de 14 anos. E essa história aconteceu numa cidadezinha chamada São Valentim, no interior do Rio Grande do Sul. Interessante. No auge de sua puberdade, esse jovem conhece a sua primeira namorada. 14 anos, namoradinha, primeira namorada. E ele conta tudo para sua mãe. Conta para sua mãe, da namorada, porque ele não escondia nada da mãe. Porém, ele não contou nada, ele escondia do pai. Porque, infelizmente, o pai era um cara muito durão. O pai dizia assim para ele: faça o que eu digo e não faça o que eu faço. E além disso, além de durão, o pai tinha outros defeitos. Era alcoólatra, era dependente do jogo. Mas um belo dia, sem aguentar, assim, sem suportar, esconder mais essa situação do pai, ele resolve trazer a menina para o pai conhecer. E aí ele combina com a mãe prepara um jantar, a menina vem, eles esperam o pai não chega, o pai não chega, comida esfria, eles comem, o pai não chega. Quando a menina estava indo embora, o pai chega. Depois de ter passado a noite jogando e bebendo, obviamente o pai chega em casa torto, bêbado. E o que o pai faz? Embriagado, fora de si, ele expulsa a menina de casa. Porque não admitia que o filho de 14 anos já tinha uma namorada. Aí a menina sai correndo, chorando. Depois daquilo, a menina nunca mais procura o menino, o jovem. E o jovem acha que acabou o mundo. Os jovens aqui. Chora, se lamenta com a mãe, especificamente, né? Porque a mãe estava ali sempre apoiando. Mãe é mãe, né? Pois ele achava que aquele era o único amor da vida dele. Que nunca mais iria encontrar alguém, uma namorada, como aquela namorada. E isso era tudo que aquele jovem, mocinho de 14 anos, sabia sobre amor. Porém o tempo passou, né? E esse jovem foi se tornando homem. Mas ele continuou procurando as mesmas coisas. Procurando amor nas paixões do mundo, nas coisas do mundo, por muito, muito tempo. Mas até que um dia, depois de tanto procurar, ele encontrou o amor verdadeiro e deu sua vida a Jesus. E aí ele não procurou mais o amor, porque o amor vive com ele até hoje. E o seu pai, que era bêbado, envolvido em jogos, tudo que podia ter de ruim, também, outrora que estava perdido, se encontrou e hoje repousa junto com o Senhor no seu amor. Irmãos, vocês me perdoem, mas essa história aí é a minha história. Jovem, de 14 anos, e essa história é verdadeira, sou eu. Me perdoem por falar de mim nessa hora, mas eu achei que era um bom momento para testemunhar um pouco do amor do Senhor. E dizer que o Senhor ainda tem muito para fazer na minha vida. Eu acredito que na vida de todos nós. Mas Ele está construindo a história nas nossas vidas. E se deixarmos Ele construir a história, certamente o fim será um final feliz. Que Deus abençoe os irmãos.
e que os nossos corações possam compreender um pouquinho mais do amor de Deus que está em Jesus. Deus abençoe.